o dia em que eu tive um surto psicótico dentro de um ônibus viajando de um estado para o outro sozinha. Bom, eu acordei já esquisita, eu já estava vindo de um período em que eu estava ouvindo vozes, mas eu achava que era só pensamento acelerado e que eu estava começando a ter um TAG, por exemplo. Na época eu já estava passando com um psiquiatra e ele já tinha, na verdade, me diagnosticado com outra coisa, só que eu não quis aceitar. E antes de eu ter passado com ele, eu tinha passado com uma neuropsicóloga que também queria me diagnosticar com esse mesmo transtorno, e eu também não quis aceitar, porque eu achava que não era isso, que o que eu tinha era outra coisa. Durante essa viagem, eu comecei a escutar muitas vozes dentro do ônibus. E assim, agora eu consigo dar risada porque passou. Só que durante o trajeto, durante a viagem, foi a pior sensação da minha vida. Eu tinha a certeza de que todo mundo estava lendo meu pensamento, que eu li o pensamento de todo mundo, mas que eu não conseguia acessar isso, eu não conseguia parar com isso. Então, eu não tinha controle nenhum sobre nada também, porque eu percebia que as pessoas conseguiam interromper o pensamento delas para que eu não tivesse acesso, mas eu não conseguia fazer o mesmo, como se eu não conseguisse me proteger. E elas conseguiam se proteger. E para além disso, elas conseguiam entrar na minha mente ao ponto de querer instalar uma ideia. Eu não conseguia ver isso como uma coisa boa, isso foi me deixando desesperada. E ao mesmo tempo que eu ia ficando desesperada porque eu não conseguia silenciar e ter tranquilidade, eu não conseguia diminuir esses barulhos, porque ficava rodando na minha mente o tempo todo. A voz de diversas pessoas que eu não conhecia, e eu não conseguia parar, diminuir isso, desligar o botão, eu não sabia como interromper isso me deixava desesperada. E conforme eu ia ficando desesperada, eu ia ficando com muita raiva, e eu não conseguia controlar essa raiva, então eu tava tentando controlar duas coisas ao mesmo tempo: as vozes que eu estava ouvindo de pessoas que eu não conhecia, a raiva que eu estava sentindo, e aí foi quando eu comecei a ver coisas dentro do ônibus. Aí depois disso, foi só ladeira abaixo, entendeu? Porque a mulher que estava sentada no banco da frente, eu tinha certeza que ela estava se transformando numa bruxa, que as unhas dela, os dedos dela ia crescendo assim. Sabe aquele filme do Guilherme Del Toro, O Labirinto do Fauno, que tem aquele bicho que ele tem olhos nas palmas das mãos, que ele tem aquelas unhas compridonas? Eu vi ela virando mais ou menos aquilo, com uma mistura de Convenção das Bruxas, e ela tava comendo tâmaras. Conforme ela ia comendo as tâmaras, aquele barulho dela comendo aquilo ia entrando na minha cabeça, e parecia que ela tava tentando comer a minha mente de alguma forma. Mano, foi a pior sensação da minha vida. Foi horrível, horrível, horrível. Parecia que ela queria entrar na minha cabeça. Nossa, foi a pior sensação de todas, assim. E aí eu comecei a chutar o banco da frente, porque eu não aguentava mais, eu não conseguia mais controlar, sabe? Eram meio que 3 sentidos meus totalmente disfuncionais. Tava vendo coisas, ouvindo coisas e com um ódio, uma raiva horrível, porque estava me deixando muito estressada, muito irritada por não conseguir controlar e não conseguir parar. E essas vozes ficavam falando palavras repetitivas. Cara, era uma coisa sem fim, parecia que eu tava sendo perseguida. Foi horrível, horrível, horrível. Eu fiquei muito mal da cabeça. Fiquei desesperada. Eu tive muita sorte de ninguém naquele ônibus
chamar um motorista e para ele me colocar para fora. Ou eu tive muito azar de ninguém ter percebido que eu estava tendo um surto psicótico e chamado o SAMU para me atender porque eu estava precisando urgente de um diazepam, sei lá o que na veia. Eu precisava de descansar, de tão neurótica, maluca, psicótica, sei lá, eu tive um surto, literalmente. E aí, volta ao vídeo em que eu tava falando, né, da gente estar em lugares onde as pessoas não têm conhecimento disso, e aí a gente acaba não tendo atendimento, o atendimento necessário, e o quanto isso é perigoso, porque poderiam ter dito que eu tava possuída lá pelo ritmo ragatanga, entendeu? Ou por um demônio, sabe? Por alguma coisa assim, que era coisa espiritual, quando na verdade eu já tinha um diagnóstico, já sabia o que era. Eu, na verdade, tinha errado o tratamento porque eu tinha interrompido remédios. E eu tive um surto muito louco. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu ia ter um surto desse, porque eu nunca tive. Eu tinha muitos altos e baixos, mas um surto psicótico neste nível foi a primeira vez, assim. Eu não sei se usando drogas dá pra chegar nesse nível, porque isso nunca aconteceu comigo. Não faço ideia. Mas se isso for uma bad trip, nossa, eu sinto muito por quem já teve. Porque é desesperador, gente. E não passava, sabe? Ele deu uma diminuída conforme eu fui chegando próximo do meu destino final. Que aí acho que isso foi me tranquilizando e me fazendo lembrar que eu ia ficar mais segura, porque eu ia estar no interior, mais distante e tal, e eu teria acesso a menos pessoas, e eu imaginei que isso com certeza ia diminuir a quantidade de vozes que eu estava escutando. E concluí que o resto das coisas iria diminuir por combo. Mas esse dia eu nunca vou esquecer. Eu tive uma outra crise quando eu estava no metrô, que foi bem parecida também, ao ponto de eu cantar em voz alta dentro do metrô e me sentir a cantora do metrô. E tudo bem porque acontece, as pessoas fazem arte na rua, isso é normal em cidades, né? Em grandes centros urbanos. Só que eu não faço isso. Então foi uma coisa muito atípica do meu estado normal, entendeu? E eu ouvi muitas vozes também, e eu vi um vagão inteiro falando que me conhecia e sabia quem eu era. Um vagão de um metrô de São Paulo, às 6h30 da tarde, sabe, 18h30 da tarde, da noite, me conhece? Não, né? Tem mais de 100 mil pessoas dentro daquele vagão, como que aquelas pessoas vão me conhecer? 100 mil eu exagerei. Mas tem pelo menos umas 200 pessoas lá dentro, ninguém ali conhece ninguém. Sabe, é o metrô lotado na hora de ir embora do trabalho. Tá todo mundo morto e pensando em qualquer outra coisa, menos em quem você é. Mas isso é uma das características desse delírio, desse surto. É importante você seguir o tratamento certinho. Não se desviar dele de jeito nenhum. Passar com um médico, fazer terapia. Se você tiver espiritualidade, trabalhar a sua espiritualidade, mas lembrar que são coisas distintas, elas podem se encaminhar juntas, mas a terapia ou o remédio não é você conviver com o seu grupo religioso. São coisas terapêuticas, mas não é porque é terapêutico que é terapia, entendeu? São coisas diferentes. É importante entender isso, mas são coisas terapêuticas. Tipo, brincar com o cachorro é uma coisa terapêutica. Fazer um passeio, ir tomar um açaí, cozinhar uma coisa diferente, assistir um filme, fazer novas amizades, conviver com pessoas, construir novas relações, cultivar relações antigas que valem a pena para você e que você acha que deve manter. Essas coisas são coisas terapêuticas e necessárias para a saúde mental, mas não significa que elas sejam
a terapia em si, né? O tratamento só em si. Não, são coisas que fazem parte e que podem andar juntas. E eu tava, tipo, numa fase muito distante disso tudo. Isso já fazem alguns meses, já faz um tempo já, quando isso aconteceu. Agora eu tô um pouco melhor, mas eu acredito que ainda falta aí um caminho muito longo. Percebi que desde o dia que eu tive o diagnóstico até então, a jornada tem sido muito exaustiva e eu tenho que caminhar muito, sabe? Carregando um peso, e todo dia quando eu acordo eu fico pensando quando que isso vai melhorar, quando que isso vai acabar, e não acaba, porque eu ainda não estabilizei, eu ainda estou no processo de estabilização, eu ainda estou no começo do tratamento, ele demora muito o tratamento. O tratamento de saúde mental não é rápido, eu não sei quanto tempo eu ainda vou ficar assim, tendo certos surtos. Eu odeio ficar desse jeito, eu odeio ser ríspida com as pessoas. Eu nunca fui essa pessoa de brigar com ninguém, de gritar com ninguém, sabe? De gritar em voz alta pra mim é uma coisa muito distante de quem eu sou, da minha essência, sabe? De quem eu sempre fui. E essa nova eu que veio, pra mim, eu tô tendo muita dificuldade de aceitar e de lidar, porque eu não sou assim. E eu não sei até quanto tempo isso vai ficar assim. Até acertar os remédios corretamente, até eu ter uma quantidade de amigos suficiente, até eu ter um emprego que eu goste mais, até eu ter todas as minhas necessidades básicas atendidas. Tipo assim, são muitos atés que pra eu ter tudo isso muito bem estabelecido eu teria que ser rica e eu não sou, sabe? Então até quando? Queria desabafar um pouco, esse vídeo é um desabafo no fim das contas. Eu compartilhando um surto que eu tive e desabafando do quanto que é pesado você estar com a saúde mental debilitada igual eu estou. Que se tiver alguém aí que esteja no mesmo processo que eu, saiba que você não está só. E que se você estiver cercado de pessoas que não conseguem entender, se afaste delas, porque elas podem piorar o seu estado. Tem gente que vai te ajudar, mas tem gente que vai te deixar muito doente. E essas pessoas que vão te deixar pior ainda, não é legal. Não é legal. E é difícil você discernir as coisas quando você tá com a mente muito confusa. Por isso que você precisa estabilizar primeiro. Porque tem outras coisas que precisam estar mais ok para você poder atingir um outro nível de tratamento, vamos dizer assim. E você conseguir entender outras coisas, sabe? Sair um pouco da internet me ajudou também. Eu fui parando de seguir, de ouvir várias pessoas que estavam me fazendo mal. Esse daqui me ajudou bastante. É isso, gente. Até mais.